a correnteza da certeza de um futuro melhor. Boa tarde, galera do 7º ano! Tudo bem com você? Professor Cristiano, mais uma vez aqui na área. Estamos juntos para a unidade 4 da nossa apostila. Estamos falando aí sobre a Reforma Protestante. E hoje é o dia da nossa aula Checkmate. É o dia de nós darmos aquele checkmate nas dúvidas e tentarmos esclarecer aí os principais pontos do capítulo 4, beleza? Então vem junto comigo que olha só, hoje nós estamos aqui nessa linda cidade, a cidade de Wittenberg, porque foi aqui, nesta cidade, que tudo começou no ano de 1517 com o monge Martinho Lutero. Mas vamos partir do princípio, do começo, porque afinal de contas, você se lembra que a reforma que ocorre em 1517 não é a primeira ruptura dentro da igreja. Vamos lá relembrar um pouquinho mais essa história? Acompanhe comigo. Olha só, a primeira divisão que ocorre dentro da igreja católica ocorre no século XI, no chamado Cisma do Oriente. Você se lembra que o Império Romano havia sido dividido em duas metades? Você lembra disso, não lembra? No ano passado. Então, o Império Romano do Ocidente, com a sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sede na cidade de Constantinopla. Acontece que essa divisão ela acabou sendo muito mais do que apenas uma divisão política. Com o passar do tempo, a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla elas foram se distanciando cada vez mais, até que quando chegamos ali no século XI, algumas questões teológicas, algumas questões doutrinárias promoveram essa ruptura. Questões como a natureza de Cristo, se ele era totalmente divino ou se ele era divino e humano, questões relacionadas à utilização de imagens dentro das igrejas. Então, estes elementos acabam levando aí a uma ruptura no século XI, mais especificamente no ano 1054. Então, não cai em pegadinha. 1054, século XI, o cisma do Oriente. Beleza? Mas o que interessa para nós agora é a Igreja Católica Ocidental. Por quê? A Igreja Católica Oriental vai ter os seus próprios problemas ali e nós vamos focar um pouco mais na Igreja Católica Ocidental, que é essa que faz parte aqui, inclusive, do nosso território brasileiro. Você sabe, a maior parte da nação brasileira, a maior parte da população é católica. E por que isso acontece? Vamos tentar descobrir isso no final dessa aula. Galera, dentro da Igreja Católica Ocidental, nós temos ali, com o passar do tempo, diversos movimentos que questionam algumas coisas também. Por quê? Você vai perceber que, à medida que o tempo vai passando, a igreja vai se tornando cada vez materialista. Esta é uma das principais críticas que se faz à igreja deste momento. A igreja está mais preocupada com as questões materiais, mais preocupada com a riqueza, mais preocupada com o poder político do que propriamente com a salvação e com as questões espirituais. E alguns grupos se levantam para questionar isso. Mas, dentro da Idade Média, naquele período em que a igreja tem o completo domínio e até mesmo uma influência política muito grande, lembra o período medieval ali? A igreja dominava tudo. Então, aqueles que se levantavam contra a igreja, tinham grandes problemas. Estes eram chamados de hereges. E o que é um herege? Quem é um herege? Herege é aquele que comete heresia. E o que é uma heresia? Heresia é quando você desafia um dogma da igreja. Professor, está ficando difícil, porque eu também não sei o que é dogma. Tem que saber, meu querido. Dogma é uma crença que não pode ser questionada. Crença você sabe, né? Então, dentro da igreja, existem algumas crenças que não são passíveis de discussão. Algumas crenças que não podem ser questionadas. E quando alguém se levanta para questionar essa crença, ele é tratado, então, como um herege. Ele é acusado de heresia. E muitos grupos foram perseguidos dentro da Idade Média exatamente por questionar alguns dogmas da igreja. Por exemplo, a questão da infalibilidade do Papa. Nossa, professor, tem umas palavrinhas meio difíceis aí. Nada, fácil. O que é uma pessoa... O que é a infalibilidade? É uma pessoa que não
falha. Então, este é um dogma da Igreja Católica. Os católicos acreditam que o Papa ele é uma figura infalível. Deus lhe concede essa capacidade de não falhar, de não errar. E esse é um ponto que passa a ser questionado, principalmente no período medieval, quando alguns papas começaram a cometer algumas escolhas ali bastante duvidosas. A nossa apostila traz alguns destes grupos para ilustrarmos este momento. Você tem aí, deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser para mostrar para vocês. Olha só, você tem os cátaros, os lolares, os hussitas aqui, os discípulos de John Huss, que foi uma figura importante porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, o Novo Testamento para o inglês, e esse camarada também foi perseguido. Então você percebe que muitos aqui acabaram encontrando a morte de maneira trágica. Por quê? Porque a igreja tem poder para fazer isso, tá bom? Agora, vocês me perguntaram na nossa última aula ao vivo, professor, e por que o Martinho Lutero, o João Calvino não tiveram esse mesmo destino? Você já sabe, né? Porque nós tivemos uma série de transformações sociais ocorrendo desde o final da Idade Média. E essas transformações criaram um ambiente propício para estes questionamentos no que tange à igreja. Deixa eu relembrar alguns desses questionamentos junto com você. Olha só, você se lembra que o feudalismo ele foi desaparecendo cada vez mais e toda aquela estrutura feudal foi junto com ele. Lembra? Você se lembra que houve um processo de renascimento do comércio, o que estava diretamente ligado com o renascimento das cidades. Também, esse renascimento comercial, o crescimento do comércio, fez com que uma nova classe social surgisse. Os burgueses, lembram? E esses burgueses vão se tornando cada vez mais poderosos também, vão ocupando um papel de destaque dentro da sociedade. E tem mais, né? Esses burgueses, eles não estavam muito felizes com algumas declarações da igreja, com a posição da igreja no que se refere aos lucros, porque a igreja dizia que o lucro era usura, era um pecado e que poderia levar o burguês para o inferno. É coisa feia. Então os burgueses não ficavam muito satisfeitos com essa situação. Eles se sentiam angustiados. Além disso, outras transformações que eu quero destacar aqui também, você não pode esquecer, são algumas transformações políticas. Por quê? No período feudal, cada senhor mandava de fato dentro do seu próprio feudo. E o rei? O rei mandava? Mandava. Onde? Dentro do seu próprio feudo. Acontece que a igreja, durante o período feudal, tinha o domínio de tudo. Só que, à medida que o feudalismo foi desaparecendo, você se lembra? Houve um processo de centralização de poder. O rei foi se tornando uma figura cada vez mais poderosa, com o apoio da burguesia. E o rei agora governava de fato. Ele tinha uma autoridade real sobre todo o seu território. E essa autoridade ela está rivalizando com a autoridade da igreja. Ou melhor, a autoridade da igreja está rivalizando com a autoridade do rei. E isso aí também causa um certo desconforto. Então, repare, eu apresentei aqui algumas condições sociais, algumas condições econômicas e algumas condições, como essa agora, condições políticas. Tudo isso está preparando o terreno. A igreja está cada vez mais perdendo a sua influência. E aí, galera, existem alguns pontos também que precisamos destacar. Questões religiosas mesmo. A igreja ela não acompanhou as mudanças de mentalidade ocorridas durante esse processo. Você se lembra? Eu disse que com o renascimento das cidades, a mente das pessoas foi mudando. No passado, as pessoas nasciam e morriam sempre no mesmo lugar. Não sabiam que existia lá atrás do morro. Mas agora, com tantos deslocamentos, com as cruzadas, as pessoas iam para o Oriente, voltavam trazendo notícias, mostrando o mundo cada vez maior e mais acessível para as pessoas. Lembra? O ar da cidade liberta. Tudo isso está mudando a mentalidade das pessoas e a igreja não acompanhou essa mudança. Além disso, você tem também uma série de pontos ali que são bem questionáveis, como, por exemplo, a questão das indulgências, que vão ser muito criticadas. Você lembra o que são indulgências? Indulgências, galera, são papéis
que supostamente trariam a salvação para aquele que colocasse ali o seu nome. E esses papéis eram comercializados, eram vendidos pela igreja. A igreja vendia esse papel, você comprava e ganhava a salvação para você e para os seus parentes que já morreram também. Outro ponto de crítica era a simonia. Simonia eram algumas relíquias que a igreja jurava ter e geralmente cobrava-se para poder ter acesso a essas relíquias. Então, um prego da cruz de Jesus Cristo, um pedacinho da cruz, a cabeça de João Batista. Então, tudo isso aí era utilizado como forma de atrair pessoas para a sua cidade, para a sua igreja, e aí cobrava-se uma taxa para que você pudesse ir visualizar, tocar essa relíquia. Então esse é um outro ponto também que vai ser muito criticado, o nepotismo, a nomeação de parentes para cargos importantes. E muitas vezes esses parentes estavam completamente despreparados para a função, para o cargo. O materialismo exagerado, como eu já disse anteriormente, aquela preocupação com as questões materiais, deixando de lado as questões espirituais. A decadência moral com muitos padres envolvidos em escândalos sexuais. Então, tudo isso passa a ser criticado dentro da igreja. E cada vez mais. Como é que começa todo esse lance aí, professor? Bom, a reforma, o pontapé inicial para a reforma, ocorre no ano 17. Nós temos um padre, um monge, Martinho Lutero. Ele vai ser destinado para a igreja de Wittenberg. Estamos aqui na cidade de Wittenberg. Olha que linda que a cidade é. Estamos aqui na cidade de Wittenberg. Claro, essa imagem aqui é dos dias atuais. O Martinho Lutero chega na cidade de Wittenberg para assumir a paróquia, para assumir a igreja. E ele vai ficar ali. Até que, um tempo depois, buscando fundos para construir a grande igreja, a grande catedral de São Pedro em Roma, o Papa permite ou até envia alguns emissários para diversas partes da Europa com o intuito de arrecadar dinheiro. Como? Vendendo indulgências. E essa galera chega ali também na cidade de Wittenberg. O Lutero é completamente contra essa prática. E então, em 1517, ele vai pregar ali, ó, essa imagem ilustra isso, 95 teses contra as indulgências. Essas teses acabam chegando até o conhecimento do Papa. E ele não fica muito contente com isso, não. O Papa, um tempo depois, vai excomungar o Martinho Lutero. O que isso quer dizer? Ele está expulso da igreja. Galera, lembra que eu sempre destaquei para vocês, o grande objetivo do Martinho Lutero não era iniciar um novo movimento religioso, de forma alguma. Ele queria reformar a Igreja Católica, apontar os erros. Ele apontava, inclusive, os erros do Papa, que, segundo ele, estava cometendo ali diversos desmandos e tinha feito muitas coisas ruins. Então, essa era a crítica. Mas ele acaba sendo expulso da Igreja. Inclusive, no ano de 1521, ele quase morre. Você tem ali um julgamento na cidade de Worms, onde ele é intimado a renunciar aos seus livros, e ele diz assim, olha, a menos que eu seja convencido pelas escrituras, pela Bíblia, de que eu estou errado, eu não posso renunciar às minhas obras. E aí, galera, você tem um desenrolar que vai fazer com que acabe surgindo aí, então, um novo movimento, o movimento luterano. Quais são os principais pontos do luteranismo aí, da igreja luterana? Eu destaquei alguns para vocês aqui. Olha só. Salvação, exclusivamente pela fé. Não tem mais a questão de fé e obra. As nossas obras, elas são importantes no sentido de salvos, mas elas não trazem salvação. A salvação é exclusivamente pela fé no sacrifício de Jesus. Apenas Cristo salva. Segundo ponto, acabou ficando errado aqui, assim, mantém o batismo e a Eucaristia. São 2 sacramentos que permanecem do culto católico. Os demais são abolidos. Os padres podem se casar, então acaba essa questão do voto de castidade. E um outro ponto que eu destaquei aqui também é a Bíblia como única fonte de fé. E não mais tradições, e não mais outras questões, exclusivamente a Bíblia. Entre os anos de 1521 a 1555, nós vamos ter uma grande disputa ali dentro do Sacro Império Romano Germânico, e nós vamos ter conflitos e uma tensão muito grande, até que, no ano de 1555, nós temos a promulgação da Paz de Augsburgo, onde o luteranismo é reconhecido
como uma religião e passa a ser agora o seu culto liberado dentro de determinadas regiões da Alemanha. Como assim regiões, professor? Lembra que o Sacro Império Romano-Germânico ele era dividido em reinos. Cada príncipe agora vai poder escolher. Se o príncipe escolher o luteranismo, então todos os seus súditos deverão seguir o luteranismo. E aqueles príncipes que escolhiam o catolicismo, todos os seus súditos deveriam escolher o catolicismo. E, de acordo com a paz de Augsburgo, os luteranos não poderiam evangelizar, não poderiam pregar. A gente sabe que isso é uma coisa meio difícil, né? É difícil você não contar para outras pessoas aquilo que você acha que é a verdade. E você sabe que o luteranismo ele vai se espalhar também por outras partes da Europa. Mas a princípio é isso. Então, 1555, a paz de Augsburgo, o luteranismo passa a ser reconhecido, então, como uma possibilidade dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Bom, as ideias tanto não ficam só na região, né, da Alemanha, ali do Sacro Império Romano-Germânico, que elas chegam até a França, meu querido. Nessa época aqui, importante destacar, anotem no seu caderno, a importância da imprensa. Por quê? Os livros, as obras do Lutero, elas passam a ser publicadas e elas se espalham pela Europa e vão influenciar um teólogo chamado João Calvino, um teólogo francês que se converte às ideias de Lutero. Só que dentro da França ele vai acabar sendo perseguido. Solução, então? Partir para Genebra, na Suíça. Ali na Suíça, as ideias do João Calvino serão muito bem aceitas, principalmente pelos burgueses que abraçam assim com uma empolgação gigantesca quando o Calvino diz o seguinte, olha, Calvino chega com algumas ideias novas. Lembrando que um dos pontos também que Lutero traz é que cada indivíduo deveria interpretar a Bíblia, deveria buscar as verdades. E o Calvino, então, traz agora uma nova interpretação. Ele diz o seguinte, olha, tem uma doutrina que o Lutero deixou passar, a doutrina da predestinação. Na verdade, todos os indivíduos já nascem predestinados para a salvação ou para a perdição. E qual o sinal que Deus dá para que você saiba que Ele está te abençoando? São as riquezas. Então, se você é um burguês e você tem trabalhado duro, de maneira justa, de maneira honesta, e você tem enriquecido, que bom! Então, Deus está te abençoando. E isso é um sinal que você é um escolhido e que você vai ser salvo. Você acha que essa ideia os burgueses não iam gostar? É claro que gostaram e apoiaram. E o calvinismo acaba se espalhando, então, ali dentro de Genebra, fazendo com que os calvinistas dominem completamente a cidade. Só um ponto importante eu quero destacar também, que é o segundo elemento aqui, olha só. A igreja calvinista, ela exerce um rígido controle sobre a vida dos seus fiéis. Então, não é oba-oba, não. Atividades como as danças e os jogos, por exemplo, foram banidos de Genebra. Legal? Então, esses são os dois principais pontos. A doutrina da predestinação e o rígido controle social. E para a doutrina da predestinação, eu não poderia deixar de cantar junto com vocês o rap do Calvino. Lembra lá? O lucro não é ruim, o lucro é coisa boa. E se você é rico, é porque Deus te abençoa. Ah, moleque, é isso aí. Não esquece desse rap, não. Ele vai te ajudar. Beleza? E um terceiro movimento importante também, aqui bem de cunho político, né? Você percebe que tem bastante cunho político do surgimento da igreja anglicana. Lembrando que anglo está relacionado com inglês. Então, é a igreja da Inglaterra. Você se lembra, você viu o videozinho ali? O Henrique VIII e a Ana Bolena. O Henrique VIII se casa primeiro com a Catarina de Aragão. E aí, depois do seu casamento com a Catarina de Aragão, ele não tem um filho homem. E isso aí faz com que ele fique cada vez mais chateado. E ele resolve se separar da sua esposa e ele se engraçou lá com a Ana Bolena, né? Ele resolve agora iniciar um novo casamento. Além disso, gente, não podemos esquecer, dentro da Inglaterra, a tensão que existia entre o rei e a igreja. Porque, lembra aquele lance? A igreja rivalizava o poder com o rei. E aqui ele também já vê uma oportunidade, de repente, de se apropriar das terras da igreja, se tornar o líder da igreja dentro da Inglaterra, e ele não perde tempo. Ele tenta ali romper o seu casamento, o Papa não aceita, e aí vira aquela coisa arada toda, o Papa excomunga o Henrique VIII, ele fala, eu tô nem aí, tô nem aí.
1534, então, nós temos ali o ato de supremacia, quando Henrique VIII é nomeado o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Surge assim a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, que é muito forte dentro da Inglaterra ainda nos dias de hoje. Legal? Só um detalhe, a Igreja da Inglaterra ela mantém praticamente o mesmo sistema de adoração, é muito parecida com a Igreja Católica. O que muda basicamente mesmo é o fato de que o líder da igreja é a rainha da Inglaterra hoje, Elizabeth II, e não o Papa. Beleza? E a Igreja Católica? Será que a igreja não vai fazer nada diante de tudo isso? Mas é claro que vai, mas é claro que vai. Você percebe que, iniciando ali em 1517, com Martinho Lutero, a reforma vai se espalhando pela Europa e muitas pessoas vão se convertendo a essas novas ideias, que atendem até a essa mudança de mentalidade ocorrida com a reforma cultural, né? Com o renascimento cultural. E aí você tem a igreja agora buscando novas possibilidades. Então, entre os anos de 1545 e 1563, nós vamos ter o Concílio de Trento. E nesse concílio, diversos elementos vão ser abordados, então, como reação da igreja. E essa reação da igreja nós vamos chamar de contra-reforma. Então, quais são os principais elementos para a gente destacar aqui nesse finalzinho de aula? Primeiro, abolir definitivamente as indulgências. A igreja reconhece, então, que as indulgências não podem trazer salvação e, quem sabe, tenha sido um erro. Enfim, as indulgências são abolidas. Segundo ponto, a igreja vai reafirmar alguns dogmas, como a questão da salvação. Discordando ali do luteranismo, que diz que a salvação é exclusivamente pela fé, a igreja aborda agora a questão de que a salvação é pela fé mais obras. Você precisa fazer boas obras para ser salvo. Outro ponto também que vai ser reafirmado é a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não falha. Um terceiro ponto, o culto aos santos também é reafirmado através do Concílio de Trento. Neste concílio também nós vamos ter a instituição do Index Librorum Prohibitorum. Ai, que nome lindo! Em latim, Index Librorum Prohibitorum. Traduzindo, lista de livros proibidos. E você tem dúvida de que os livros do Lutero, do João Calvino, fazem parte desse index? É claro que fazem. Né? São livros proibidos para os católicos. Não pode. Se você ler, vai dar um ruim para você. E como é que vai dar um ruim para você? Como é que vai dar? Nós temos aqui a Inquisição. A Inquisição, a sua autoridade é reforçada. Então, lembra que eu disse para vocês, dentro ali do Sacro Império Romano Germânico, o príncipe escolhia, então, a sua religião. Luterana, todos deveriam seguir. Católico, todos deveriam seguir. E nestas regiões onde a Igreja Católica ainda continuava sendo forte, a Inquisição vai atuar. Dois países que eu sempre destaco, países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Esses dois países vão continuar sendo católicos ferrenhos, vão ser defensores da fé católica. E até por isso, gente, que o Brasil e a América Latina, de forma geral, é católica, porque fomos colonizados por países católicos, certo? E dentro desses dois países aí, Espanha e Portugal, você vai perceber uma atuação intensa por parte da Inquisição. Um outro aspecto importante também ali é o surgimento, anteriormente até em 1534, da Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola. Essa companhia agora vai ser colocada, então, diante da igreja. Era uma companhia, né? Era uma ordem religiosa, e ela agora vai ter uma tarefa importante: catequizar e educar. Então, a igreja começa a investir pesado na questão da educação, que essas pessoas que a igreja vai trabalhar na questão da educação, de espalhar a educação, e óbvio, uma educação católica, catequizando as pessoas, e também a evangelização, a catequese, que deve se espalhar pelo mundo. Tanto que os jesuítas vão ser enviados para a Ásia, e posteriormente, né, logo que nós temos ali o descobrimento da América, você tem jesuítas sendo enviados também para a América para trabalhar com os povos indígenas, catequizando esses povos indígenas. Você percebe que isso, então, se insere no contexto da Contra-Reforma. Não podemos esquecer ainda também que a igreja começa a se preocupar um pouco mais também com a formação dos seus próprios clérigos,
dos padres, dos seus bispos, e eles agora precisam passar por um tempo de formação antes de serem, então, nomeados para o sacerdócio. Lembrando que anteriormente, muitas vezes ali pessoas que não estavam preparadas, o João lá, ele é poderoso, ele olha para o irmão dele e fala, meu querido, vou nomear você para a igreja, para você ter um futuro garantido, né? E aí nomeava, e às vezes você já sabe que onde isso vai levar, né? Então agora, existe uma preocupação em dar uma formação para esses indivíduos de forma que eles possam estar aptos a assumir um cargo dentro da igreja. Beleza? Galera, então, basicamente é isso. Reforma e contra-reforma. Dentro da reforma, os principais movimentos: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. E, quando vamos aí para a reação da igreja, a contra-reforma com o Concílio de Trento. E esse concílio foi bem importante, hein? Não se esqueça que ele vai guiar a igreja aí durante 400 anos. É só no século XX, o Concílio Vaticano II, é que nós vamos ter então novas normativas ali para a Igreja Católica. Beleza? Vou ficando por aqui. Próxima aula nós começamos então uma nova unidade. Eu te espero lá, tá bom? Grande beijo no seu coração e tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro